Olha, a ansiedade entre crianças e adolescentes tem crescido de forma alarmante, ultrapassando até mesmo os índices registrados entre adultos, segundo dados do SUS. Esse cenário impacta diretamente a criatividade e a forma como os jovens se desenvolvem dentro do ambiente escolar. Eu vou conversar agora ao vivo com o Vitor Azambuja, que é diretor de arte, especialista em criação e CEO do programa De Criança para Criança. Ele está aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço pela presença, viu? Ainda mais para falar sobre um assunto tão atual, tão importante, que muitas vezes a gente negligencia, né? Queria que você começasse explicando para a gente como que você vê esse aumento da ansiedade entre os jovens e qual que é o impacto disso no ambiente escolar. Olha, eu acredito assim, é meio complicado falar um pouco sobre a pandemia, mas eu acho que depois da pandemia isso aumentou muito. Caso de ansiedade, pessoas com depressão nas escolas. As escolas, por exemplo, querendo avançar com os conteúdos. Isso gerou uma ansiedade muito grande nas crianças, principalmente, né? Inclusive porque vamos correr atrás dos conteúdos, vamos fazer correr com aquele conteúdo que não foi dado de uma maneira correta nesse período. Então, muitas famílias, pais perderam o seu trabalho, mães perderam o seu trabalho, pessoas que ficaram em casa. Isso a gente acha que não, a pandemia já passou, mas ainda continua. Os efeitos colaterais dessa época, né, de um ano e meio, 2 anos atrás, ainda são grandes. Por isso que eu acho que assim, vamos resolver isso da melhor maneira possível e encarar esse problema como um problema que está aí, que vem avançando diariamente, e vamos buscar soluções, né? Vamos buscar soluções para tentar resolver, pelo menos apaziguar o que acontece nos dias de hoje. Perfeito. E quando a gente fala especificamente sobre os adolescentes, tem alguma característica que seja mais específica para esse público? Como que se manifesta? Muitas vezes os adolescentes são muito calados, são muito fechados, não dão abertura para os pais, e aí mora um problema, né? Sim, por exemplo, o adolescente já vive numa época complicada de transformações, de aceitação, de correria, e principalmente também pelo fato das escolas pressionarem por melhores desempenhos. Eu não falo só escolas, eu falo pais também que pressionam as crianças por melhores desempenhos, em notas, e até para chegar no Enem, o vestibular, passar com notas boas e passar com uma faculdade melhor e tal. Então, os adolescentes, eles se sentem muito pressionados para resultados. Então, o que acontece? Não é um adulto ainda. Então, eles buscam situações e formas de fuga, como drogas, como bebidas, e situações que não são confortáveis nos dias de hoje. Então, isso que gera muita ansiedade e, inclusive, depressão. Vitor, você já falou sobre como a ansiedade afeta a criatividade. Por que isso acontece e como que a gente pode reverter essa situação? Olhar para isso com mais cuidado. Olha, a criatividade hoje ela é tida como um motor propulsor das empresas, né, da economia e tal. Muitas soluções hoje já foram criadas. Então, nós precisamos desenvolver nas escolas a criatividade dos alunos. Foi feito em 2022 um exame do PISA, que dizia que os alunos brasileiros não têm tanta criatividade quanto os alunos fora do Brasil. Por que isso? Porque o brasileiro ele é criativo. Eu discordo em certo aspecto. O brasileiro é criativo. As crianças são criativas. As crianças brincam com pedrinhas, falando que são carros, são casas, é criativo. Só que quando a criança entra na escola, a criatividade vai sendo posta de lado. Isso até a idade antes da véspera do vestibular. Por quê? Quando o adolescente entra no ensino fundamental 2 e vai para o ensino médio, a maioria dos pais, você já deve ter ouvido falar nisso e muitos já ouvem falar nisso, professores falam também, muitos professores falam, pais, olha, acabou a brincadeira, agora você vai estudar porque agora a coisa é séria. Você não imagina o impacto negativo que isso tem para a criatividade e para
para a vontade da criança de estudar de uma maneira mais leve, mais relaxada, porque estudar, tu não fala, estudar é uma obrigação. Não, estudar tem que ser algo gostoso de se fazer. O aprendizado, criar curiosidade e vontade que a criança, que o adolescente tem para estudar, para desenvolver novos hábitos nessa nova fase da vida dele, que é a adolescência. Hábitos saudáveis, como esporte, como brincadeiras, coisas lúdicas, a gente tem que botar muita força nisso e não negligenciar, achando que a criança agora é um motor, é uma máquina que tem que oferecer soluções de notas e tudo mais, e conteúdos. Tá? O que a gente espera, o que os adultos esperam, que os seus filhos sejam grandes pessoas, grandes adultos, mas erram no fato de que eles são pessoas em construção. Eu acho que é isso. Isso acaba colocando a criatividade do brasileiro, que é criativo por nascença, de lado. Com certeza temos matérias, temos conteúdos que precisam ser aprendidos por todo mundo, né? Por grande parte aí das pessoas. Mas acho que às vezes o nosso erro está em uniformizar demais, né? Querer que todo mundo tenha as mesmas habilidades, quando a gente sabe que não é assim e nunca vai ser assim. O nosso sistema educacional tradicional, ele muitas vezes acaba priorizando respostas certas, valoriza pouco a criatividade. Eu quero entender como que isso contribui para o problema da ansiedade, que foi o que a gente começou a tratar aqui. Isso preocupa, né? Porque você tentar nivelar pessoas com habilidades diferentes acaba tolindo ali de alguma forma, acaba prejudicando aqueles que não têm um bom desempenho quando a gente trata dessas coisas mais concretas, exatas, essas respostas certas que a gente vive procurando. Hoje a gente vê que nas profissões, tanto as profissões mais exatas, elas exigem um pouco mais de criatividade também. Então, engenheiro, medicina. Então, o fato é que quando a criança entra na escola, é um ser humaninho, assim, vamos dizer, cheio de questionamentos, cheio de interrogações, cheio de dúvidas, cheio de querendo aprender. E ao decorrer desse processo, ele vai perdendo isso. Porque ninguém disse para ele assim, não, você vai aprender isso para a sua vida. Então, a gente tem que ser curioso para entender essas coisas. Tá? Então, tem crianças, lógico, que são mais exatas e outras mais humanas. Mas o que acontece hoje, muito forte no Brasil, é que a gente massifica tudo. Massifica num jeito que a criança que é mais do teatro, das artes, tem que estudar física igual uma criança que é exata. Isso é tão forte que não tem uma troca. A gente se baseia muito nas exatas do que nas humanas também. Sabe? Não existe uma troca. No esporte é a mesma coisa. Eu não vejo muitas escolas privilegiarem tanto o esporte como deve ser privilegiado, sabe? E o esporte é um fator importante para conter a ansiedade dos alunos. E a gente convencionou achar que aquele que tem habilidades em exatas é mais inteligente do que aquele que tem habilidades, por exemplo, para o teatro, usando ainda o exemplo que você mencionou. E eu queria, antes da gente concluir, que você nos ajudasse a entender como que o programa de Criança para Criança atua para estimular a criatividade e, ao mesmo tempo, combater os efeitos da ansiedade nas escolas. Olha, Wilker, o programa de Criança para Criança, né, que eu e meu sócio criamos, a gente criou uma metodologia que chama Criando Juntos, onde a criança, ela, junto com o professor, o estudante junto com o professor de qualquer idade, infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e até ensino médio, eles criam uma história baseada em matemática, ciências, biologia, ou assuntos que são importantes, como bullying, racismo, inclusão. E essa criatividade que é gerada dentro da sala de aula, ela ajuda a baixar muito a ansiedade, porque o aluno é que desenvolve o seu próprio conhecimento junto com o professor. Ele se sente parte daquilo, ele se sente impelido a desenvolver esse conhecimento, porque tudo isso que ele fará dentro da sala de aula de forma lúdica, mas aprendendo, ele fará e se transformará numa animação no final. Por quê? O aluno vai criar uma história junto com o professor, depois ele vai narrar essa história,
e vai desenhar essa história, personagens, objetos e cenários. Ele vai enviar tudo isso para a gente através de um botão só, celular do professor, para a nossa plataforma colaborativa, e nós vamos devolver uma animação com todo esse conteúdo. E essa animação serve de material para estudo, para essa escola e para outras escolas também. Então, é um material que dá voz às crianças. Isso na maneira que do jeito que elas mais entendem, com sua própria voz. Então, uma criança, quando fala para outra, eu acho que ela vai entender muito mais do que um adulto falando para a criança, entendeu? Na linguagem do adulto. Porque é tudo feito, quando uma criança fala, é tudo feito na linguagem da criança. É mais fácil de se entender. E aí eu acho que isso reduz a ansiedade quando você cria o seu próprio conteúdo. O aluno é o seu próprio protagonista da construção do seu conhecimento. E olha que lindo isso. Muitas escolas hoje, na Espanha, na Alemanha, na Ucrânia, inclusive. Você imagina, a gente fez histórias na Ucrânia, com as crianças estudando meio período num bunker e meio período dentro da sala de aula. Então, imagina o quanto isso não reduz a ansiedade da criança, aquela que perdeu um parente, aquela que está ouvindo bombardeio o tempo inteiro. Elas convivem com isso. Então, existe todo esse programa que ajuda a criança a desenvolver seu próprio conteúdo da melhor maneira possível. E depois que ela participa disso, ela nunca mais vai esquecer sobre aquele assunto que foi tratado sobre matemática, biologia ou ciências. E a gente tem um estudo que comprova que, na média, aumenta de 0,5 a 1,5 ponto as notas dos alunos quando eles participam do programa de criança para criança, o programa Criando Juntos, na verdade, a metodologia Criando Juntos. Perfeito. Vitor, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, um abraço para você e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Eu queria agradecer mais a participação e quem quiser ouvir mais sobre o De Criança para Criança é só entrar nas nossas redes sociais, De Criança para Criança no Facebook, no Instagram, pode entrar no site DCPC ou de criançapracriança.com.br, uma pequena propagandinha aqui, porque eu acho que é necessário e é um programa que ajuda muito as crianças e escolas hoje. Tá Obrigado. feito o convite, eu que agradeço, viu? Tchau, tchau. Até mais.